Muito bem. Ninguém falou nada. Então, Humberto, só lembrando que hoje nós estamos continuando o capítulo 5, a Gália. Isso. Na minha versão, a página é a 69 e parou no item. A Marisa mandou, inclusive, assinalado, parou no parágrafo a respeito do César, começando da seguinte maneira. O próprio César, o Július, né? Tão pouco versado nessas matérias, nas matérias relativas aos druidas. O César havia conquistado a Gália, aquela famosa vim, venci, que foi quando ele chegou com os barcos e os soldados desembarcaram, ele mandou queimar todas as embarcações e disse, é daqui para frente, volta não tem, né? Porque não tinha como voltar. Ou conquista ou morre aqui no território. E ele, né, apesar de ser assim um sujeito embrutecido, né, próprio estilo do guerreiro, segundo Hermínio Miranda, naquele livro Os Senhores do Mundo, o Júlio César foi antes um faraó chamado Faraó Guerreiro. Depois ele teria sido Alexandre o Grande, apesar de ser baixinho, era grande. Aí ele vem na reencarnação como Júlio César para voltar depois como Napoleão. Essa é a trajetória desse espírito. Quem quiser, vale a pena a leitura. Chama Os Senhores do Mundo, do pesquisador espírita desencarnado em 1993, Hermínio Corrêa de Miranda. Bom, aí ele diz, o próprio César, tão pouco versado nessas matérias, nos diz nos seus comentários. Alguém está com o microfone aberto aí, pessoal. Nos diz nos seus comentários que os druidas ensinavam muitas coisas sobre a forma e a dimensão da Terra, sobre o movimento dos astros, sobre as montanhas e os abismos da Lua. Vejam você, hein? Sobre o abismo da Lua. Diziam que o universo eterno, imutável no seu conjunto, transforma-se incessantemente nas suas partes, que é a vida através de uma circulação sem fim, o anima e se espalha sobre todos os seus pontos. Pergunta-se de onde nossos pais, desprovidos dos meios de observação dos quais dispõe a ciência moderna, podiam aurir tais noções. Lembrando aqui, pessoal, para quem não acompanhou as questões das observações do Leon Denis, e quando ele faz a referência sobre os nossos pais, ele está falando sobre a sociedade francesa, né? A Gália, depois França. Então, ele faz essa referência. Mas é curioso perceber aqui da onde vinha esse conhecimento, né? Como é que eles conseguiam saber sobre as questões do universo, as questões da Lua, de sistema solar e coisa do gênero? Só podia ser conhecimento anterior, sim ou não? Só poderia haver um conhecimento anterior, porque... E também poderia estar acontecendo de receberem... Às vezes as pessoas dizem assim, mas poderia ser uma informação mediúnica. Isso é uma verdade, sim, em parte. Porque se eu não possuo nenhum nível de conhecimento, um sujeito que venha falar comigo a respeito da vida nas dimensões de Júpiter, se eu não tenho nada de conhecimento sobre questão de astronomia, não faz o menor sentido, não tem base para que eu possa entender alguma coisa. Então, significa, como nós já falamos na aula anterior, né? Com certeza eram espíritos com maior volume de evolução. Vamos entender que evolução não se dá na questão do indivíduo ser bom. A evolução pode ser de caráter científico. Nós podemos ter criaturas evoluídas no sentido científico e não necessariamente ser uma boa pessoa. A evolução do amor ainda não está, né, está em grande desacordo com a evolução de natureza científica. Então, poderiam ser, claro, eram espíritos com
com informação suficiente e, óbvio, aí sim, se há até uma relação mediúnica, tem material, tem conhecimento naquele que recebe para poder fazer o link. Caso contrário, não faz o menor sentido. Tá certo? Alguém quer falar? Eu queria, Humberto, Por favor. eu não sei como é, se você O seu som está baixo, Marisa. está baixo aqui? Agora ficou bom. Ah, é porque eu estava longe do computador. Quer dizer, qual a finalidade de, naquela época, haver a demonstração desses conhecimentos, entendeu? Quer dizer, era um grupo restrito que tinha a ideia do que isso sucedia. Posteriormente, vamos dizer, no início do espiritismo no Brasil, poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de estudo e pouca gente os entendia. Então, você vê que são informações que foram dadas, mas para irem sendo compreendidas já agora, na época da regeneração, para nós que ainda estamos aqui, por exemplo, né? Você não vê normalmente se formar grupos de estudos assim para estudar uma obra desse calibre, né? Bem observado. Essa variedade de pessoas em vários graus do conhecimento espírita, não importa, e todos nós estamos entendendo, cada um na sua capacidade de absorver. Mas isso antes não era nem promovido, principalmente se pandemia. Mas o terreno, a sua observação, ela é importante. O terreno vai sendo preparado gradativamente e é interessante que a gente vê que ele, né, é a mesma coisa que você semear, não é? As sementes não caem todas no mesmo lugar, mas vão dando frutos, né? Todo o terreno vai sendo preparado. Claro, aqui nós temos nitidamente uma turma, né? Nítido. Se veio de capela, não veio de capela, isso pouco importa. Mas uma turma de criaturas que tinham que vir de outro lugar com um nível de conhecimento, no mínimo básico, para ser agregado até por entidades com níveis de conhecimento maior. Mas, assim, vão ficando as sementes, né? É o que você fez, essa sua observação é importante. Hoje, essas sementes que estavam lá na mão de meia dúzia estão numa obra, né, desde a época de Leon Denis, muito antes, estão em obras que hoje nós vamos aumentando o nosso grau de compreensão e vão abrindo novos caminhos. Né? Muito interessante isso. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Os druidas comunicavam-se com o mundo invisível, está aí, né? 1000 testemunhos o atestam. Evocavam-se os mortos nos recintos de pedra. As druidisas e os bardos proferiam oráculos. Vários autores contam que Vercingetorix entretinha-se debaixo das sombrias ramagens dos bosques, com as almas dos heróis mortos pela pátria. Antes de sublevar a Gália contra César, ele seguiu para a ilha de Sem, antiga morada das druidisas. Ali, no meio dos raios, apareceu-lhe um gênio e lhe predisse sua derrota e seu martírio. Era o óbvio, né? Porque a máquina de guerra romana era considerada, na época, imbatível. Ou seja, alguma relação assim como uma superpotência atual, né? Algo como o próprio Estados Unidos, né? Em matéria de... Estamos falando de máquina de guerra. A comemoração dos mortos é uma iniciativa gaulesa. No dia 1º de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas em cada moradia, onde os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos. Nossos pais povoavam as terras e os bosques com espíritos errantes. Os Dus e os Corrigans eram almas à procura de uma nova encarnação. O ensino dos druidas se traduzia na ordem política e social, em instituições conformes à justiça. Os gauleses, sabendo-se animados por um único princípio, todos chamados aos mesmos destinos, sentiam-se iguais e livres.
em cada república gaulesa, veja o avanço, inclusive, de natureza política deles. Né? Em cada república gaulesa, os chefes eram eleitos pelo povo em assembleia. A gente já viu isso antes. A lei celta punia com o suplício do fogo os ambiciosos, os pretendentes à coroa. As mulheres faziam parte dos conselhos, exerciam as funções sacerdotais, eram videntes e profetisas. Dispunham de si mesmos e escolhiam seus esposos. Bom, sempre foi uma verdade esse particular. A propriedade era coletiva, a terra pertencia à República. De maneira alguma, o direito hereditário foi reconhecido por eles. A eleição decidia tudo. Pessoal, seria forçar muito a natureza dizer que estes aspectos, claro, né, guardadas as devidas proporções, esses aspectos não recordam, não nos dão uma indicação de mundo de regeneração, né? Guardado alguns detalhes, as devidas proporções. Isto aqui é mais ou menos o mundo de regeneração. Não vai ter assim, tem gente no mundo de regeneração, vai ter gente também que não é gente boa, né? Então, mas vai assim dentro de uma relação cada vez mais harmoniosa, né? Porque até mundo feliz você tem a grande maioria, segundo a escala de Kardec, no Livro dos Espíritos, você tem a grande maioria, né, do bem, mas ainda não é o bem integral. Significa que ainda tem uma pequena parcela ali, né, equivocada. Só no mundo divino e feliz é que não existe possibilidade de ter ninguém desequilibrado. Mas até chegar lá, mas isso aqui é muito uma característica de uma questão de um planeta de regeneração, que eles viviam num grupo pequeno. Né? Mas alguém Mas quer aí, se fazer algum eles comentário? estavam aqui no planeta Terra, não é isso? Sim. Esse grupo é porque lá eles, mesmo sabendo isso tudo aí, não corresponderam a. Né? E aí, como pode sair, viu? Mesmo quando já está regenerando, olha, você não está correspondendo, meu amigo. Vai lá para aquele planetinha que está sendo. que está começando ali para você ver uma coisa. Estima-se que Capela, não é Capela porque o pessoal não vivia na estrela, é um planeta que circunda a Capela, numa dimensão que não é essa nossa, que esse povo vive, os chamados capelinos. Estima-se que eles estejam 25 mil anos à nossa frente, em matéria de evolução. 25 mil anos parece muito, não é muito, mas é um percentual razoável para a alavancagem em relação à questão de regeneração. Eles devem estar lá, pela lógica, indo para planeta feliz, sei lá, vai saber. Bom, vamos lá. A longa ocupação romana, depois a invasão dos francos e a introdução do feudalismo, fizeram-nos esquecer das nossas verdadeiras tradições nacionais. Mas um dia o velho sangue gaulês agitou-se nas veias do povo. A revolução arrastou no seu turbilhão essas duas importações estrangeiras, a teocracia vinda de Roma e a monarquia implantada pelos francos. A velha Gália encontrou-se inteira na França de 1789. Entretanto, faltava-lhe uma coisa capital, a ideia de solidariedade. O druidismo fortificava bem nas almas o sentimento do direito e da liberdade. Mas se os gauleses sabiam-se iguais, não se sentiam bastante irmãos. Daí a falta de unidade que perdeu a Gália. Curvada sob uma opressão de 20 séculos, purificada pela desgraça, esclarecida por novas luzes, ela se tornou a nação única, indivisível. A lei de caridade e de amor, a única que o cristianismo fez conhecer, veio completar o ensino dos druidas e formar uma síntese filosófica e moral cheia de grandeza. É interessante esses aspectos, né? A falta da solidariedade fazia com que eles vivessem em tribos que não necessariamente se uniam, e para a máquina de guerra romana, para ir demolindo esses grupos, era muito mais fácil do que se tivesse todo mundo em conjunto.
Essa é a observação que Leon Denis faz em relação à questão desse povo. Algum comentário, pessoal? Vamos em frente. Do seio da Idade Média, como uma ressurreição do espírito da Gália, ergue-se uma figura brilhante. Desde os primeiros séculos da nossa era, Joana d'Arc fora anunciada por uma profecia do bardo Mirduin ou Merlin. A Joana d'Arc era segundo o próprio Leon Denis, no livro Joana d'Arc, foi o Judas, o Judas de Iscariotes, né? Aquele que equivocadamente faz a entrega a Jesus, na realidade, por ser um equivocado em relação aos valores do povo da época, né? Reencarnaria como Joana d'Arc. Foi sob o carvalho das fadas, perto da mesa de pedra, que ela ouve com frequência as suas vozes. Tinha uma mediunidade absurda, então ela tinha uma clareaudiência assim, de ouvir o espírito, como talvez um Chico, um Divaldo e alguns outros, né? Que a gente tenha noção. Ela ouvia os espíritos e agia de acordo com a orientação deles. Ela é cristã e piedosa, mas acima da igreja terrestre colocaria a igreja eterna, aquela do alto, a única que se submete em todas as coisas. Nenhum testamento... Diga. Marisa quer falar. Ah, claro. Não sou eu, não. É o Rodolfo que pediu, mas ele está sem o telefone. Posso falar para aqui? Acho que eles estão Vocês estão ouvindo ele? Veja aí. O Bertão falando, o Francisco de Assis Miramês fala que ela foi trocada por 100 francos também, como Judas trocou Jesus. Então é impressionante como o carro bate certinho até na moeda, né? Muito baixo. Está muito baixo, Rodolfo. Não, mas deu para ouvir. Eu falei, desculpa. Deu para ouvir. Está ouvindo? Eu falei que o Gilberto comentou no livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, no começo dos capítulos, fala que Joana d'Arc foi trocada por 100 francos, como Judas trocou Jesus. É o mesmo valor. Na verdade, a história do Judas com Jesus, ela é um pouco diferente, né? Porque vale a pena, para quem gosta da história, tem um livro muito interessante do professor José Herculano Pires que chama Barrabás, que trata dos aspectos de quem era Barrabás e do que, de fato, poderia ter acontecido com o Judas. Na realidade, o Judas ele era um cidadão com os valores do seu povo, da sua raça, que, obviamente, entendia, que sofriam com a questão do jugo romano, a questão do que acontecia na Judéia, e, obviamente, também se entendiam como terem a primazia diante de Deus, ou seja, serem o povo escolhido. Ele era um cidadão que tinha esses valores muito fortes, muito mais do que os demais apóstolos. O que ele tentou, e Humberto de Campos também trabalha isso, sobre determinados aspectos, o que ele tentou foi movimentar, fazer com que Jesus tomasse uma atitude na hora que os guardas do Sinédrio chegassem para prender Jesus. Porque qual era a proposta do Judas? Na hora que os guardas chegassem, Jesus usasse dos poderes dele contra os guardas, e o povo, vendo isso, acabariam se revoltando, seguindo Jesus, e aí então aconteceria aquilo que era de desejo do povo: expulsar o romano, o conquistador da Judéia, e ao mesmo tempo se posicionar sobre as demais nações. Era esperado um príncipe guerreiro, Deus zebra, né? O que acontece? E as 30 moedas que ele recebe, que ele inclusive joga no templo e depois sai para se suicidar, nenhum indivíduo que estivesse tomando atitude para negociar, etc., jogaria o recurso e depois se suicidaria.
As 30 moedas dadas não era só a questão do valor em si, tinha uma condição de natureza moral, aonde quando você dava 30 moedas lá de pagamento, moralmente, eticamente, na questão dos valores do povo, eu estava quites com a situação. Ponto. Então, quites, inclusive, de aspecto ético-moral em relação aos valores. Mas você vê, tanto é que se ele fosse um dedo duro comum, né, ele não jogaria as moedas fora e também depois não acabaria se suicidando. A moeda aí não era um valor de troca pura e simples por Jesus. Era um ponto de questão moral de que os doutores da lei, feito aquilo, a questão, tomada a questão da entrega pelo Judas, moralmente eles não tinham mais absolutamente nada em relação àquele sujeito, né, em relação ao Judas. Então, é muito mais complexo para entender a cultura da época e a forma como a gente avaliou. O Márcio fez a palestra do Márcio recente, que eu tive a oportunidade de assistir, inclusive ele toca no ponto em relação a essas questões do posicionamento do Judas, a questão evidente dos valores do povo, e o que aconteceu de fato. E a gente classificou ele como um traidor vulgar, comum, e passamos até a malhar o Judas, né? Quem é que não lembra de malhar Judas, etc. O Márcio até citou esses aspectos na palestra dele. Eu estou pegando até uns pontos que ele mesmo trabalhou. Fica mais claro para nós, sim ou não, pessoal? Vamos a de um exemplo. Quer falar? Alguém quer comentar no centro? Marisa. Já que os apóstolos de Jesus, assim como os missionários que vieram a seguir até hoje, têm as suas fraquezas, não está ninguém pronto, né? São aquelas tentativas, você tem um pouco para dar, vai lá e dá. Mas os apóstolos, todos eles, a maioria deles, tinham as suas fraquezas, né? Teve o Mateus rechaçando os deficientes, porque não queria que eles fizessem parte do círculo que iria trabalhar com Jesus. Teve Pedro negando, Judas traindo. A única coisa é que os outros eles tiveram uma guinada melhor, né? Quando o Pedro se ergue e vai fazer o que Jesus mandou, João vai tomar conta ou é André, né, que vai tomar conta de Maria, João. Judas foi o único que cometeu o erro, fazendo aquela proposta, né, pensando que Jesus iria fazer alguma mágica para poder impressionar, e foi finalmente se matando. Ele não volta para pagar pelo que ele fez ou reparar o erro que ele fez, como os outros fizeram. Ele tirou a vida. Por isso é tão danoso, né? Porque ele foi, além de ter cometeu o erro, não tem problema cometer, mas foi covarde tirando a vida. Ele teria que enfrentar a qualquer coisa, as consequências do erro dele, não tinha problema. Como os outros todos, né? Eu acho que uma outra colocação Paulo de Tarso. Importante, aí só complementando tudo que o Humberto já falou, não sei se estão conseguindo me ouvir aqui por causa da máscara. Dá para ouvir bem. Tá. Complementando tudo que o Humberto falou, muito bem colocado, né? Que Judas ele tinha uma percepção do mundo muito parecido com o erro que a gente comete até hoje, né? Ele achava que Jesus devia, sim, ir a César, né? E controlar a coisa a partir dali. Sendo que a gente aprendeu, né, desde o nascimento de Jesus, né, a maneira simples como ele veio à Terra, que as coisas não são impostas dessa maneira, né? Então não é porque você vai não adianta você ir lá e controlar o Donald Trump ou o Biden, né, como a maior potência do mundo, que você não é por ali que você resolve as coisas. Porque
A gente realmente só cresce como humanidade, né? De dentro de cada um de nós, a partir de nós mesmos. E era isso que, né, Jesus vinha nos seus ensinamentos trazendo. É por isso que é tão importante, né, na figura, nas experiências de Jesus, a humildade. E Judas não tinha entendido isso, porque numa outra passagem, no próprio Boa Nova, nós vamos ler no domingo mais adiante, né, tem uma parte onde Jesus está caminhando com Judas e mais um apóstolo, não me lembro o outro, né, e é exatamente essa discussão onde Judas insistia com que Jesus, mas mestre, o senhor tem que ir sim para Roma, nós temos que ir lá falar com César, porque se a gente controlar dali, tudo se resolve, entendeu? Né? Mas não era assim. E isso também eu entendo que foi um dos motivos também que levou ele a tentar esse plano que acabou dando tudo errado, como o Humberto já descreveu. Né? A Não era Diana pelo... quer falar. Oi, desculpa. A Diana. Você está em mute, Diana. Sobre a Joana d'Arc. Eu vi um filme, não conhecia muito a história dela, né? E assisti um filme que falava da jornada dela. E eu fiquei com uma impressão muito estranha de que ela sofria de algum transtorno psicológico, tipo, me passou a sensação de que ela era esquizofrênica, porque era muito, não sei se eles não souberam passar a mensagem através do filme, né, do que ela realmente significava, do valor dela, mas eu fiquei com esse sentimento, porque era muito estranho o comportamento dela. Ela era médium, só que a mediunidade, como ainda hoje, não tem um nível de entendimento. Pergunte sem desmerecimento nenhum, né? Mas pergunte para um evangélico o que ele acha da mediunidade e de médiums, que a gente vai se surpreender, não só com o evangélico. Ela era média, imagina na Idade Média. Imagina. Agora, nós precisamos voltar naquela observação feita pelo Rodolfo, Rodolfo, não é isso? Que é interessante a observação dele no que diz respeito, juntando o que o Márcio falou, a Marisa e o Rodolfo. O espírito, ele comete o erro, né? A Marisa mesmo fez essa observação, e é normal, né? Porque nós somos ainda frágeis. A Marisa citou o caso do Pedro, etc. Né? Ele comete o erro que, na concepção dele, é grave, e ele foge da corrigenda. Ele vai voltar na figura da Joana d'Arc e vai enfrentar aquilo que ele não enfrentou no momento em que ele estava reencarnado como Judas. Veja que é interessante perceber o seguinte: a oportunidade é dada, e, claro, o espírito está aí, nesse caso, tinha que estar preparado, e era o caso da Joana d'Arc. A oportunidade é dada, e aquilo que ele não enfrentou e que ficou marcado nele como um trauma, ele vai enfrentar em relação a essa questão. Imagine, se um Chico Xavier, na mediunidade dele, passou pelo que passou em relação às questões da própria mediunidade, dá para você imaginar o que seria isso na Idade Média, né? Onde qualquer manifestação mediúnica era já considerado bruxaria e você, via de regra, ia parar na fogueira. Ou outras penas de natureza capital. Né? É complicado. Ainda hoje nós temos, né, em situação da mediunidade, preconceitos gravíssimos. Veja o que está acontecendo no Brasil, né, em relação aos nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, que estão passando por perseguição como nós espíritas passamos há bem pouco tempo atrás. Não faz muito tempo que espírita era muito malquisto no Brasil, era mal visto, e passava por situações, por vezes, de perseguição, que é o que está acontecendo agora em relação às questões de quem pratique cultos de descendência afro, coisa do gênero.
Veja, ainda hoje, né? Nós estamos falando em 2020. Ayrton. O que me deixou confusa foi justamente o fato de que ela parece que meio que era obcecada e depois, no final, ela estava se contradizendo. Acho que ela ficou meio doida, coitada. Porque ela não Eu acho conseguia que entender. acho que a visão acho que é uma visão do produtor, né? A gente não pode misturar, a gente não pode misturar literatura com cinema. As coisas são completamente Pois diferentes, mas né? eu nunca tinha visto nada a respeito Leia dela. o de Então, Leon Denis. Ayrton. depois... Boa noite a todos. Desculpa, talvez esteja fora do contexto a minha colocação agora, mas quando eu levantei a mão era a respeito de Judas, e na verdade a gente percebe, pelo menos na fala da Marisa, do Humberto e do Márcio, que cada um dos apóstolos, por serem espíritos em desenvolvimento, nenhum deles era perfeito, né? Jesus poderia ter solicitado que os seus ministros viessem, né, com ele, mas não o fez, no meu entender, por uma razão interessante, que é para que a gente se identifique com o processo evolutivo, né? Mas a gente percebe que cada um dos apóstolos, mesmo Paulo posterior, tinha a sua visão de pregar o cristianismo que muitas vezes destoava da de Cristo. O Paulo mesmo acreditava que, nossa, se chegasse na Grécia, onde todo mundo era esclarecido, o cristianismo ia de vento em polpa, né? Quando, na realidade, quando ele teve essa experiência, ele não foi praticamente sequer ouvido na Grécia, né? Pedro, na mesma toada, né? Pedro, André, Filipe, acreditavam numa pregação do cristianismo, num reino, efetivamente, né? E Judas, de maneira equivocada, pensava dessa maneira de dar um golpe de Estado, né? Para que pudesse implementar o cristianismo mais fácil, né? Então, a verdade é que muitas vezes, e a gente percebe em outros movimentos cristãos, e a gente, talvez o espiritismo não tenha passado por isso ainda, mas a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, quando a gente quer botar o nosso cristianismo e não o cristianismo de Cristo, né? Bem lembrado. Mais alguém, Lina? Não. Não? Podemos continuar, então. Nenhum testemunho de intervenção dos espíritos na vida dos povos é comparável à história tocante da Virgem de Dom Remy. No início do século XV, a França agonizava sob o pé de ferro dos ingleses. Com a ajuda de uma jovem, de uma criança de 18 anos, lembre-se que 18 anos no século XV é muito diferente de 18 anos hoje, né, pessoal? Não podemos fazer anacronismo. 18 anos no século XV era alguma coisa próxima de uma questão de uma adolescência. As potências, inclusive com o nível cultural dela, que ela era uma criatura simplória, né? Ela era uma camponesa. Com a ajuda de uma jovem, de uma criança de 18 anos, as potências invisíveis reanimam um povo desmoralizado, despertam o patriotismo extinto, inflamam a resistência e salvam a França da morte. Joana nunca agiu sem consultar suas vozes, e seja nos campos de batalha, seja diante de seus juízes, aquelas sempre inspiraram suas palavras e seus atos. Um único instante, na sua prisão em Rouen, suas vozes parecem tê-la abandonado. Foi então que, desgastada pelo sofrimento, consentiu em abjurar. Quando os espíritos se afastam, ela volta a ser mulher, enfraquecida, submete-se. Depois as vozes se fazem ouvir de novo e ela levanta logo a cabeça diante dos seus juízes. A voz me disse que era traição abjurar. A verdade é que Deus me enviou. O que eu fiz está bem feito. Tem que ter coragem. Sagrada pela sua dolorosa paixão, Joana tornou-se o exemplo sublime de sacrifício, objeto de admiração, um ensino profundo para todos os homens. Algum comentário? Leon Denis traz na obra Joana d'Arc, né,
que ela, nesse momento, já era retirada pelos espíritos antes do fogo tomar conta e ela sofrer qualquer dor. Veja, a Os questão mártires normalmente tinham essa... Tamanha era a compreensão e a confiança que tinham nessa abjuração, né, que eles não sentiam a dor do sacrifício. Mais alguém? Rodolfo quer falar. Desculpa interromper, eu não tenho palavra por palavra do livro, mas mesmo o livro Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, fala que quando, antes dela ser queimada, a Joana d'Arc, ela ajudou uma pessoa que era chamada de maluca da cidade, que foi curada por aquela uma obsessão. E nisso, quando ela estava sendo queimada, essa mesma mulher que foi curada estava abraçada na fogueira com ela para não sentir a dor. E o que me chamou a atenção, eu vou tentar procurar para dar o quote, certo? Para não falar que eu estou falando coisa errada. E vocês me corrijam, claro, quem tem mais inteligência aqui que eu sobre o espiritismo, mas eu achei interessante porque você vê que as pessoas que você ajuda são seus advogados depois, né, no além. Era só isso que eu queria comentar. Legal. Mais alguém? Então, nós vamos entrar agora no cristianismo. É o capítulo 6, onde Leon Denis começa da seguinte maneira. Foi no deserto que apareceu ostensivamente na história a crença do Deus único, a ideia mãe de onde devia sair o cristianismo. Através das pedregosas solidões do Sinai, Moisés, o iniciador do Egito, guiava a terra prometida. O povo para quem o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e se espalhar pelo mundo. O papel do povo de Israel é considerável. Sua história é como o traço de união que religa o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada. Apesar de suas desordens e de suas máculas, a despeito do sombrio exclusivismo, que é um dos lados do seu caráter, ele mereceu ter adotado, até encarnar ele próprio, esse dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassarão suas vistas e prepararão a fusão dos povos numa família universal, sob um mesmo Pai, sob uma única lei. Esse objetivo grandioso e distante, apenas os profetas, até a vinda do Cristo, conheceram-no ou pressentiram-no, mas esse ideal, oculto aos olhos do vulgo, retomado e transformado pelo Filho de Maria, recebeu dele seu esplendor radiante. Seus discípulos comunicaram nas nações pagãs e a dispersão dos judeus ajudou ainda na sua difusão. Perseguindo sua marcha entre as civilizações decaídas e as vicissitudes dos tempos, permanecerá gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Um pouco antes da nossa era, acho que vale a pena aqui uma observação, se alguém mais quiser falar, por favor, em relação a essa questão da dispersão dos judeus, etc., e, obviamente, eles levarem, não é? Influenciarem, direta ou indiretamente, vamos considerar indiretamente mais do que diretamente, a questão do monoteísmo. Obviamente que eles não precisavam, a justiça divina, a bondade de Deus, não iria colocar os indivíduos para serem perseguidos para que isso acontecesse. Eu vou buscar um paralelo na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos diz que os nossos irmãos africanos deveriam ter ido para o Brasil, ele está tratando do aspecto do Brasil, como trabalhadores remunerados. No entanto, o livre-arbítrio das pessoas diante das leis de Deus, até certo limite da evolução, evidentemente, dos espanhóis e dos portugueses, aliado aos próprios africanos que derrotavam as tribos menores, transformaram-nos em escravos. Olha, a relação é interessante porque
grande parte dos nossos irmãos africanos que seriam conduzidos para o Brasil, claro que eles são para vários outros países no mundo, mas estamos falando do Brasil, que seriam conduzidos para o Brasil como trabalhadores remunerados, eram, em realidade, não todos eles, mas uma boa parte deles, os cruzados, que cometeram as barbaridades todas deles. A gente tem que entender a questão primitivista da época também, tá certo, pessoal? Não dá para a gente fazer julgamento, senão nós erramos a mão. Eles, com o trabalho deles, eles, obviamente, resgatariam todos os equívocos quando estiveram envolvidos nas tropas como cruzados. Mas o livre-arbítrio das criaturas pode fazer mudanças consideráveis, não é? Da mesma maneira que nós, por exemplo, promovemos guerras. Guerras não são determinações de natureza divina, é livre-arbítrio das criaturas que promovem essas barbaridades, ainda hoje, graças a Deus, em menor grau no mundo, né? Mas nós tivemos duas grandes, né, verdadeiras barbaridades impetrada pelo livre-arbítrio coletivo. Não é todo mundo, mas uma boa parte aderiu a essa condição. É interessante notar, por isso que nós fizemos esse paralelo em relação aos nossos irmãos judeus. Eles não precisavam passar por uma perseguição do jeito que passaram. Isso não está no Código Divino. O Código Divino é de educação pelo amor. Mas as coisas, o livre-arbítrio do homem, né, das criaturas, acaba acontecendo, e aí nós sabemos pelos amigos espirituais, né, através de obras de André Luiz, da codificação e tudo mais, nós verificamos que Deus acaba, né, Deus significa espíritos superiores, Jesus, etc., se utilizam das nossas bobagens e barbaridades, no final das contas, para fazer o benefício em nosso próprio favor. Não que a gente tenha que alcançar esses benefícios através de promoção de sofrimento de terceiros ou do nosso próprio. Alguém quer falar? Ayrton? Eu acho que uma observação em relação ao povo judeu, que às vezes a gente encontra nas fileiras espíritas, né? Especialmente no tocante ao Velho Testamento, em que muitas vezes ele acaba sendo relegado, né? E não é à toa que tanto Leon Denis como Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, começa a falar da primeira revelação e da lei mosaica, da importância disso, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que resgatar, até porque hoje as grandes religiões elas são judaico-cristãs, né? E a base ela é judaica, né? Nós temos um ensinamento fantástico no Velho Testamento que às vezes a gente perde pelo desconhecimento e que a gente tem que fazer esse resgate, né? O povo judeu ele contribuiu, vamos colocar o povo judeu, os hebreus, né? Judeu é a religião, mas os hebreus em tudo contribuiu para a evolução da humanidade, né? E se nós estamos hoje estudando Cristo é porque a base foi feita por Moisés, né? Bem observado. E essa questão da perseguição, via de regra, se nós olharmos na história, persegue-se quem é diferente. Se você olhar individual e coletivamente, perseguições aconteceram, claro, via de regra, para os mais fracos, né? Porque o mais forte não é perseguido, ele é o perseguidor, né? Pela questão de ser diferente. O diferente, por vezes, pelo nível de incompreensão, passa por situações muito difíceis. E a gente vê isso na história do povo judeu ou dos nossos irmãos hebreus. Mais alguém, não? Acho que é algo bastante interessante aqui, que acho que Leon Denis faz esse link, né? Que o judaísmo ele é o elo entre essa doutrina secreta e as religiões, né? Então ele coloca aqui dessa maneira interessante, até porque
gente não pode esquecer que o próprio Moisés ele tinha uma influência egípcia muito grande, como José antes dele, né? Que trouxe o povo judeu, né? José do Egito, que trouxe o povo judeu para o Egito, né? Ele era um grande governante egípcio, né? Então, sem sombra de dúvida, tanto José do Egito como Moisés tiveram acesso a conhecimentos dessa doutrina secreta egípcia que a gente estudou lá atrás, né? Bem lembrado. Lembrando que Moisés não era aquele sandubinha que colocaram ele no rio, né, para ele ir até o lugar onde a princesa tomava banho. Moisés era um príncipe, né? Ele era um príncipe e entende-se que ele era fruto proibido da relação da princesa com um escravo, o que eram os escravos. As escravas eram utilizados também como objeto, né, para uso até em relação à questão sexual. Aí o escravo é feito a queima de arquivo, né, desaparece o escravo, e a história que fica é que puseram lá o Moisés na cestinha, no rio Nilo, no lugar onde o rio que tem os maiores crocodilos do mundo, e a crocodilagem toda ficou assistindo, né, dizendo, não, mas é o Moisés, não vamos comer o Moisés, porque senão estraga lá o plano de Jesus, que era mandar a primeira revelação. É importante salientar que, se nós pegarmos os 10 mandamentos, é o primeiro código de reforma íntima do mundo. Claro, adaptado para a época, né? Que é quando você vai estudar neurolinguística, você vai ver que é tudo não, lá com exceção de 2 mandamentos, os outros 8 é tudo não, faça, não faça, não, 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 não. Não é positivo nessa questão da ação. Você vê Jesus trabalhar ao contrário. Jesus diz para fazer. Faça para o outro aquilo que você quer que o outro te faça. É uma ação positiva de fazer, né? E não negativa em relação à ação do indivíduo. Mais alguém ou continuamos? Humberto, acho que você observou de uma maneira fantástica isso, porque a gente tinha, vou puxar a sardinha para a minha brasa, na verdade, né? Mas a gente tinha toda uma legislação que veio do Código de Hammurabi, que já era mais antiga do que tudo isso, era uma legislação, se a gente for ver, extremamente moderna para a época, a própria lei de Talião inserida no Código de Hammurabi, mas era um código de conduta social, né, numa relação de limites sociais, mas com certeza, se a gente analisar não os 10 mandamentos como uma questão religiosa, mas como uma questão legal, né, um código de leis, como os próprios judeus analisavam, é uma revolução. Ele é uma revolução do pensamento social. É interessante, né? Porque pega a sua área, ele era um limitador, né? Olho por olho, dente por dente, na lei de Talião, você limita, veja, era um avanço para a época, você limita o que você pode fazer com o outro ou o outro possa fazer com você. Antes da lei de Talião, né, que está lá na estela, que era a pedra onde estão as leis de Hammurabi, que o Ailton lembrou, você, por exemplo, se o indivíduo me cortasse um dedo, eu não virava presidente, mas eu matava ele e a família toda dele, né? Desculpe o trocadilho. Aí o fato é que eu tinha direito de cortar o dedo do outro indivíduo, mas não tomar atitude que fosse superior a essa. Era um avanço significativo para a época. Nós temos que entender a época, né? E Moisés, quando faz toda a implementação do jeito que faz, é porque ele lidava com um pessoal altamente primitivo. Lembre-se, se a quantidade de séculos é real ou não para o povo judeu de ter ficado 400 anos de servidão, a gente não sabe como é que funcionava direito o calendário da época. Então, que fosse 40 anos, que fosse 400 anos, você estava lidando com gente que era extremamente primitiva e que o escravo
tinha valor sobre a questão de ter animal e escravo, por vezes ele tinha um valor menor do que o animal que eu podia, de repente, ter no meu estábulo. Vamos em frente ou tem mais alguma observação? Então vamos lá. Não tem mais nada. Um pouco antes da nossa era, ao mesmo tempo em que a potência romana cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder sua autoridade. Os verdadeiros iniciados tornam-se raros. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem. A Índia está como adormecida no seu sonho. A lâmpada dos santuários egípcios apagou-se. A Grécia, abandonada aos retóricos e aos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos emudecem, a superstição e a idolatria invadiu os templos. A orgia romana desencadeia-se sobre o mundo com as suas saturnais, sua luxúria desenfreada, suas embriagações bestiais. As saturnais dos romanos se transformariam no que a gente chama de carnaval. Do alto do Capitólio... Mas é da onde vem o carnaval. Do alto do Capitólio, a loba saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, entroniza-se numa apoteose ensanguentada. Veja, isso não é plano divino. Isso é livre-arbítrio. Né? Não quer dizer, começa divino. Tudo muito bem, vem esses iniciados todos, parece que tudo dali vai melhorar. Aí pronto, vem uma galera já reencarnou para pisar na bola. Eu acho que é prova, não é? É uma prova e nós não passamos, né? Aquela história, né? Você tem o pudim na tua frente e pode comer um pedaço, não precisa comer ele todo. Agora, o livre-arbítrio pode fazer com que a gente coma ele todo. Mas você vê que o livre-arbítrio geral. Na mesma toada que o Humberto disse, o planejamento, existia um planejamento de Cristo para o Império Romano, para Roma, né? Que era exatamente relacionado à questão da família. Emmanuel fala isso em A Caminho da Luz, que toda a construção romana, primeiro na questão da monarquia e depois na República Romana, que era uma república extremamente avançada para a época, o planejamento de Cristo era exatamente para que a gente chegasse numa ideia de família, a família romana, toda essa estruturação. Aí, de repente, como a Marisa coloca, viemos nós dos umbrais e deturpamos tudo. Tem que ver esse povo, não é possível. Não, porque nós viemos depois já. Não éramos nós. Será que éramos nós? E se você for olhar... certo, né? Hã? Uma coisa também é certa, talvez se não tivesse dado essa desandada que o Leon Denis conta para a gente, Jesus não teria vindo à Terra naquela época, né? Então, assim, a coisa estava num caminho tão ruim que né, não, também... mas a questão do Cristo, quando ele vem, tá dentro do programa. O ponto todo é que a questão do... Nós tivemos você veja as repetições. O Napoleão também tinha uma proposta fantástica de levar a República. Os historiadores, antes de Napoleão, buscando lá o ponto do Ayrton, muitos historiadores que analisam toda a trajetória de Roma entendem que, e o Ayrton observou muito bem, entende que Roma e o seu poder foi, de fato, desestruturado pela desestruturação da família, que o que acabou acontecendo, né, nas famílias romanas foi a desestruturação, e a partir daí a gente pode voltar lá naquele ponto dos druidas, né, da Gália, dos gauleses. A falta da solidariedade leva a máquina romana a ter mais facilidade de conquista. O contrário é uma verdade, né? Quando você desestrutura uma família, você quebra os laços de união, quebra os laços de solidariedade, de respeito, etc., e fica mais fácil você nessa condição, separar as criaturas, né? E aí, obviamente, isso é feito pelo livre-arbítrio das pessoas, seja individual ou coletivo.
E aí, lamentavelmente. a questão do cristianismo, quer dizer, é a pior fase, né? É essa aí, quando eles começam realmente a deturpar tudo, a Igreja Católica começa... É um horror. Então, não é uma... É livre-arbítrio Jesus puro. veio, deixou aquela mensagem. Foi embora rapidinho, porque nós já estávamos... Ele é doido de ficar... Quer dizer, você vê que até hoje não é fácil. Não é fácil. É tão interessante essa questão da evolução, porque se nós pegarmos as questões de uma família, né? O processo do livre-arbítrio, os pais dão lá a educação, etc., num padrão de similaridade, mas você tem criaturas ali, não é, que são diferentes e que, pelo uso da liberdade, às vezes vão para um caminho ou destoam completamente daquilo que foi dado como educação. É interessante que, de uma maneira ou de outra, os pais, por mais que, claro, vão atuar tentando ajudar, não vão conseguir impedir o uso da liberdade do indivíduo quando esse já tem alcançado certo grau de maturidade ou de imaturidade, independente da idade. Se isso é uma realidade num grupo familiar, quando nós colocamos na sociedade planetária, que é um grupo familiar, isto também é uma realidade, né? O livre-arbítrio da criatura, até determinado ponto, ele é respeitado, né? E nós vemos isso na grande sociedade. É respeitado até para a gente fazer bobagem, porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos aprender, seja pelo amor ou seja através da dor, né? Entendendo que Deus não nos estimula a dor, né? Mas é uma questão de opção. Você vê a educação, né, familiar, todo esse tratamento que dá à família. Não está dando para ouvir, marido. Né? Os espíritos trouxeram isso também, né? Joana traz o SOS Família, mas justamente mostrando, eu gosto do SOS Família, porque mostra justamente essa diversidade familiar. Não existe uma regra. Você faz ali tudo certinho, não quer dizer que aqueles espíritos vão seguir aqueles limites ou vão seguir aquelas orientações que aquelas duas figuras estão dando ali. Então, não existe uma regra, faça isso que dá certo, entendeu? Eu até observo, assim, às vezes, algumas pessoas que, quando falam, espíritas, né, quando vão falar sobre a família, e não tem família, não tem filhos, não tem prole ainda, falam de uma maneira tão assim, como se 1 mais 1 fosse 2, e vai, sabe? Eu fico assim, olhando, eu digo assim, tadinho, eu queria ver quando ela parir, eu vou adorar ver ela ter todo esse controle, ou ele, sabe? Porque não existe, é justamente aquela... É um desafio, é mais um desafio, né, que a gente tem quando se torna família, né? Traz esses espíritos para o seio familiar. Eu, por exemplo, Marisa, ilustrando o que você disse, eu sempre fui muito democrático. Eu falei que Luísa, por exemplo, poderia fazer o que ela quisesse na faculdade. Ela poderia fazer direito penal, direito civil, direito administrativo, direito tributário, o que ela quisesse, né? Ela é livre para escolher. Já pensou que pai bom, ele deu a opção. Me lembrou o Henry Ford. Os americanos podem escolher a cor do carro desde que todos sejam pretos. Simples. Não, é uma coisa. Né? Essa coisa da evolução, assim, do livre-arbítrio acompanhar é demais. Por isso que eu acho que ela escolheu engenharia. Hein? E ela escolheu engenharia. Tá vendo? Só para contrariar. Mas isso mostra que nós estamos todos em níveis de evolução, em patamares de evolução um pouquinho diferentes um do outro, não é? E acho que o que você falou aí, Márcia, quando Jesus veio, estava nos planos, mas assim, eu penso
a gente fez muita coisa errada, mas ao mesmo tempo era um momento em que os alunos estavam preparados para o mestre. Não foi nem antes nem depois. O Espiritismo também, da mesma maneira, né? O Kardec faz até esse comentário. Exatamente. Se viesse antes, abortava. Depois era muito tarde. Bom, são 21h16 ou 17. Que tal terminar esses 2 parágrafos aqui? Que é, entretanto, às margens do Mar Morto, homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Os essênios, grupo de iniciados, cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, abandonam-se abertamente ao exercício da medicina, mas seu objetivo real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma e rendem a Deus o culto do espírito. Acho que, não sei o que vocês acham, pessoal, é uma sugestão apenas, e nós paramos aqui, e quem quiser, de repente, comentar a respeito dos essênios, tem muito assunto relacionado a eles, não sei qual é o interesse de vocês. Eu acho que fica bom, Beto, aí. Ótimo. Então, paramos aqui nesse parágrafo. Neles, como entre os sacerdotes de Mênfis. Ok?